Você pode não perceber isso acontecendo, mas depois dos 60 anos, uma das maiores ameaças à sua independência começa em silêncio. Ela não aparece de um dia para o outro, não causa dor, não faz barulho. Mas pouco a pouco ela pode fazer uma pessoa que sempre foi ativa começar a perder força, equilíbrio e confiança para realizar tarefas simples. Estou falando da perda de massa muscular. Talvez você conheça alguém que costumava caminhar todos os dias, subir escadas sem dificuldade e fazer tudo sozinho, mas que, com o passar dos anos, começou a sentir o corpo mais fraco. A cadeira que antes era fácil de levantar agora parece exigir mais esforço. Uma caminhada curta começa a cansar mais rápido. Carregar uma pequena sacola do mercado já não parece tão simples. E muitas pessoas pensam: isso é apenas a idade chegando. Mas existe algo que precisamos entender. Envelhecer faz parte da vida. O nosso corpo muda com o tempo. Porém, perder força rapidamente, perder músculos e perder autonomia não deve ser visto apenas como uma consequência inevitável da idade. Os músculos são muito mais importantes do que muitas pessoas imaginam. Eles não servem apenas para mostrar força ou aparência física. Eles são uma reserva de energia, proteção e independência. São eles que ajudam você a levantar da cama, manter o equilíbrio, evitar quedas e continuar fazendo as coisas que ama sem depender constantemente de outras pessoas. E existe uma pergunta que muitas famílias fazem: será que ainda é possível cuidar dos músculos depois dos 60, 70 ou até 80 anos? A resposta pode surpreender você. O nosso corpo continua respondendo aos estímulos certos, mesmo quando envelhecemos. A alimentação tem um papel fundamental nesse processo. E existe um alimento simples, barato e presente em muitas cozinhas que contém nutrientes importantes para ajudar o organismo a preservar a massa muscular. Talvez você tenha esse alimento dentro da sua própria casa, mas nunca imaginou o papel que ele pode desempenhar no seu corpo. Neste vídeo, eu vou mostrar qual é esse alimento, por que ele chama tanta atenção quando falamos sobre músculos, quais nutrientes fazem diferença e como você pode incluí-lo de uma forma inteligente na sua rotina. Mas antes de continuar, eu quero deixar algo muito claro. Não existe um único alimento capaz de reconstruir músculos sozinho ou reverter completamente os efeitos do envelhecimento. O corpo humano funciona como um conjunto. A força muscular depende da combinação entre uma alimentação adequada, consumo suficiente de proteínas, movimento regular, descanso e cuidados individuais com a saúde. O objetivo aqui não é buscar uma solução milagrosa. O objetivo é entender como pequenas escolhas diárias podem ajudar seu corpo a receber aquilo que precisa para continuar forte e funcional. Porque envelhecer não significa automaticamente ficar fraco. A verdadeira questão é: você está dando ao seu corpo as ferramentas necessárias para continuar funcionando da melhor maneira possível? Fique comigo até o final deste vídeo porque você vai entender uma estratégia simples, baseada em ciência, que pode fazer parte de uma vida mais ativa, independente e saudável depois dos 60 anos. Antes de falar sobre o alimento que pode ajudar na manutenção da massa muscular, precisamos entender uma coisa muito importante. Por que o nosso corpo começa a perder músculos à medida que envelhecemos? Muitas pessoas imaginam que a perda de força acontece simplesmente porque estamos ficando mais velhos, mas a verdade é que existe um processo muito mais complexo acontecendo dentro do nosso organismo. Os músculos estão em constante renovação. Todos os dias, o corpo trabalha para reparar pequenas lesões musculares e construir novas estruturas. Quando somos mais jovens, esse processo costuma acontecer de forma muito eficiente. Porém, com o passar dos anos, algumas mudanças começam a acontecer. Uma delas é a chamada resistência anabólica. Em palavras simples, significa que o músculo de uma pessoa idosa pode precisar de um estímulo maior para responder da mesma maneira que respondia quando ela era mais jovem. Ou seja, o corpo continua tendo capacidade de se adaptar, mas ele pode precisar de mais atenção, mais nutrientes adequados e estímulos corretos. Outro fator importante é que muitas pessoas reduzem naturalmente seus níveis de atividade física ao longo da vida. Talvez por causa de dores nas articulações, medo de quedas ou simplesmente por uma rotina mais parada, o corpo recebe menos sinais, dizendo que precisa manter aquela quantidade de músculo. E o nosso organismo funciona de uma maneira muito inteligente.
Aquilo que não é utilizado com frequência tende a ser reduzido. É por isso que ficar muito tempo sem movimentar o corpo pode acelerar a perda de força. Além disso, alguns idosos também acabam consumindo menos proteínas do que realmente precisam. Às vezes isso acontece porque o apetite diminui com a idade, porque a pessoa muda seus hábitos alimentares ou porque começa a evitar determinados alimentos. Mas os músculos precisam de matéria-prima. Imagine que o músculo seja como uma construção. Se você quer manter uma casa forte e segura, precisa fornecer os materiais necessários para fazer reparos. No nosso corpo, a proteína funciona como uma dessas principais matérias-primas. Quando não oferecemos nutrientes suficientes, o organismo pode ter mais dificuldade para preservar a massa muscular. E essa perda não acontece apenas na aparência. Muitas vezes, os primeiros sinais aparecem na vida diária. A pessoa começa a caminhar mais devagar, sente mais dificuldade para levantar de uma cadeira, perde estabilidade ao subir escadas ou percebe que atividades simples exigem mais esforço. Com o tempo, isso pode afetar algo muito valioso: a independência, a capacidade de cuidar de si mesmo, sair de casa, fazer suas próprias atividades e aproveitar momentos com a família. Mas existe uma mensagem que eu considero muito importante. A perda muscular relacionada ao envelhecimento não significa que o corpo deixou de responder. Mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, nossos músculos continuam sendo tecidos vivos, capazes de receber estímulos e se adaptar. O segredo está em oferecer ao corpo aquilo que ele precisa: movimento adequado, alimentação equilibrada e nutrientes importantes para a manutenção da força. E é exatamente nesse ponto que alguns alimentos ricos em proteínas e nutrientes específicos ganham atenção. Entre eles, existe um alimento simples, acessível e muito presente na alimentação das famílias, que fornece componentes importantes para ajudar o organismo nesse processo. No próximo momento, eu vou explicar qual é esse alimento e por que ele pode ser uma peça interessante dentro de uma estratégia de cuidado com os músculos durante o envelhecimento. Quando falamos sobre preservar a força muscular durante o envelhecimento, muitas pessoas procuram soluções complicadas, suplementos caros ou métodos difíceis de seguir. Mas muitas vezes, os alimentos mais simples da nossa rotina podem oferecer nutrientes extremamente importantes para o funcionamento do nosso corpo. E um desses alimentos é o ovo. O ovo é um alimento conhecido há muitas gerações, presente na mesa de muitas famílias, mas que possui uma composição nutricional muito interessante quando falamos sobre músculos. O principal motivo é a sua quantidade e qualidade de proteínas. As proteínas são formadas por pequenas unidades chamadas aminoácidos. Esses aminoácidos são utilizados pelo organismo para construir e reparar diferentes tecidos, incluindo os músculos. E quando falamos de massa muscular, existe um aminoácido que recebe bastante atenção: a leucina. A leucina participa de um processo chamado síntese de proteína muscular, que é basicamente o mecanismo pelo qual o corpo recebe o sinal para produzir e reparar estruturas musculares. O ovo contém proteínas de alto valor biológico, ou seja, oferece todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa obter através da alimentação. Mas é importante entender algo: o ovo sozinho não vai transformar a saúde muscular de uma pessoa. Não existe um alimento isolado capaz de apagar anos de sedentarismo ou substituir todos os outros cuidados necessários. O que torna esse alimento interessante é o papel que ele pode desempenhar dentro de uma alimentação equilibrada. Quando uma pessoa idosa consome uma quantidade adequada de proteínas ao longo do dia, combinada com exercícios de resistência ou atividades que estimulam os músculos, ela cria um ambiente mais favorável para a manutenção da força. Outro ponto positivo do ovo é que ele é um alimento acessível e versátil. Ele pode fazer parte do café da manhã, do almoço ou do jantar. Pode ser combinado com vegetais, legumes, grãos integrais e outros alimentos nutritivos. Essa facilidade é importante porque, na vida real, uma boa estratégia de saúde precisa ser algo que a pessoa consiga manter todos os dias. Muitas vezes, o maior desafio não é encontrar o alimento perfeito, é criar uma rotina alimentar que seja simples, agradável e adequada às necessidades de cada pessoa. Também precisamos lembrar que cada organismo é diferente. Algumas pessoas podem precisar de ajustes específicos na alimentação,
principalmente aquelas que possuem doenças, restrições alimentares ou condições de saúde que exigem acompanhamento individual. Por isso, o mais importante é enxergar o ovo como uma ferramenta dentro de um conjunto maior de cuidados. A construção de músculos e a preservação da força acontecem através de pequenas escolhas repetidas diariamente. Uma refeição mais nutritiva hoje, uma caminhada amanhã, alguns exercícios de fortalecimento durante a semana, tudo isso envia mensagens ao corpo de que ele ainda precisa permanecer forte e funcional. E talvez essa seja uma das maiores lições sobre envelhecimento saudável. O nosso corpo não precisa ser abandonado porque o tempo passou. Ele continua respondendo aos cuidados que recebe. No próximo passo, eu vou mostrar como combinar uma boa alimentação com hábitos simples de movimento para ajudar seus músculos a continuarem ativos e protegidos ao longo dos anos. Quando entendemos que a perda muscular faz parte de um processo que pode ser influenciado pelos nossos hábitos, surge uma pergunta muito importante. Além de escolher bons alimentos, o que mais eu posso fazer para manter meus músculos fortes? A resposta está em compreender como o nosso corpo funciona. Os músculos precisam de duas mensagens principais para se manterem ativos. A primeira mensagem vem da alimentação. O corpo precisa receber os nutrientes necessários para reparar e construir tecidos. A segunda mensagem vem do movimento. O corpo precisa entender que aqueles músculos ainda são necessários. É por isso que apenas consumir proteínas, mesmo sendo algo importante, não substitui a prática de atividades físicas adequadas. Imagine uma pessoa que compra todos os materiais para construir uma casa, mas nunca inicia a construção. Ter os materiais é fundamental, mas é preciso também colocar o processo em ação. Com os músculos acontece algo parecido. Quando fazemos exercícios que estimulam a força, como levantar e sentar de uma cadeira, usar faixas elásticas, realizar exercícios orientados ou praticar atividades de resistência adaptadas para cada pessoa, enviamos um sinal para o organismo. Esses músculos ainda são importantes. Eles precisam continuar funcionando. Esse estímulo ajuda o corpo a preservar sua capacidade de produzir força. Muitas pessoas acreditam que depois de uma certa idade, exercícios de força não fazem mais diferença. Mas essa ideia não corresponde ao que sabemos sobre o funcionamento do corpo humano. Pessoas mais velhas também podem se beneficiar de atividades que estimulam os músculos, sempre respeitando seus limites e suas condições individuais. O objetivo não é treinar como um atleta. O objetivo é manter a capacidade de realizar as atividades da vida diária. Conseguir levantar sozinho, caminhar com segurança, carregar pequenos objetos, brincar com os netos e continuar participando da vida. Além do consumo adequado de proteínas, outros nutrientes também fazem parte de uma alimentação que favorece a saúde muscular. A vitamina D, por exemplo, participa de diversas funções importantes no organismo, incluindo a saúde dos ossos e músculos. Minerais como cálcio também têm um papel essencial, principalmente porque músculos fortes precisam trabalhar em conjunto com uma estrutura óssea saudável. As gorduras boas, encontradas em alguns alimentos como peixes, sementes e oleaginosas, também podem fazer parte de uma alimentação equilibrada. Mas existe algo que eu sempre gosto de reforçar. Uma alimentação saudável não precisa ser perfeita, ela precisa ser consistente. Pequenas mudanças feitas todos os dias costumam ter mais impacto do que grandes mudanças que não conseguimos manter. Adicionar uma fonte de proteína em uma refeição. Movimentar o corpo alguns minutos por dia. Evitar passar longos períodos completamente parado. Cuidar da hidratação. Dormir adequadamente. Esses hábitos parecem simples, mas juntos podem criar uma diferença importante ao longo do tempo. Também precisamos olhar para um problema muito comum entre os idosos: a perda de confiança. Muitas pessoas começam a se movimentar menos porque têm medo de cair. Porém, ficar cada vez mais parado pode fazer com que o corpo perca ainda mais capacidade. Por isso, é importante encontrar formas seguras de continuar ativo. Cada pessoa tem uma história diferente. Algumas podem caminhar, outras podem fazer exercícios dentro de casa, outras precisam de acompanhamento especializado. O mais importante é não aceitar a perda de força como algo que simplesmente precisa acontecer sem nenhuma tentativa de cuidado. O envelhecimento saudável não significa ter o mesmo corpo de quando éramos jovens.
significa preservar o máximo possível aquilo que nos permite viver bem, porque a verdadeira força não está apenas no tamanho dos músculos. Ela está na liberdade de fazer escolhas, na capacidade de cuidar de si mesmo e na possibilidade de aproveitar a vida com mais segurança. E quando unimos uma boa alimentação, proteínas adequadas e movimento regular, oferecemos ao nosso corpo uma oportunidade melhor de continuar forte em todas as fases da vida. No próximo momento, eu quero reunir tudo o que conversamos e mostrar a principal mensagem que você deve levar deste vídeo, como pequenas atitudes podem ajudar você ou alguém que ama a envelhecer com mais força e independência. Se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse deste vídeo, é esta: envelhecer não significa automaticamente perder sua força. O passar dos anos faz parte da vida. O nosso corpo muda, nossas necessidades mudam, nossa rotina muda. Mas isso não significa que devemos simplesmente aceitar a perda de músculos, a falta de energia ou a diminuição da nossa independência como algo inevitável. A saúde muscular é uma parte fundamental de um envelhecimento com qualidade. Muitas vezes, quando pensamos em saúde depois dos 60 anos, lembramos principalmente de controlar doenças, fazer exames e cuidar dos medicamentos. Tudo isso é importante. Mas existe algo que também merece nossa atenção: a capacidade de continuar fazendo as coisas que tornam a vida mais completa. Levantar sozinho, caminhar com segurança, preparar uma refeição, sair para encontrar amigos, brincar com os netos, ter liberdade para escolher como viver o seu dia. E para manter essa liberdade, nossos músculos precisam de cuidado. Durante este vídeo, nós vimos que a perda muscular acontece por vários motivos: mudanças naturais do envelhecimento, redução da atividade física e muitas vezes uma alimentação que não fornece todos os nutrientes que o corpo precisa. Também vimos que alimentos ricos em proteínas, como o ovo, podem fazer parte de uma estratégia alimentar voltada para a manutenção da massa muscular. Mas o mais importante é entender que nenhum alimento funciona sozinho. O verdadeiro resultado vem da combinação de pequenas atitudes. Uma alimentação equilibrada, proteínas distribuídas ao longo do dia, movimento adequado para sua condição física, sono de qualidade, hidratação e acompanhamento da saúde quando necessário. Muitas pessoas acreditam que já passaram da idade de cuidar do corpo, mas o corpo humano possui uma capacidade incrível de adaptação. Mesmo com o passar dos anos, ele continua respondendo aos estímulos que recebe. Cada refeição mais nutritiva é uma oportunidade de fornecer ao organismo aquilo que ele precisa. Cada movimento realizado com segurança é uma mensagem dizendo que seus músculos ainda têm uma função importante. Cada pequeno hábito saudável é uma forma de investir na sua própria independência. E talvez essa seja a maior mudança de pensamento que precisamos ter sobre envelhecimento. Não devemos cuidar do nosso corpo apenas para viver mais anos. Devemos cuidar do nosso corpo para viver melhor esses anos, porque a verdadeira vitória não é apenas chegar a uma idade avançada, é chegar lá mantendo a capacidade de aproveitar a vida, participar dos momentos importantes e continuar sendo protagonista da própria história. Se este vídeo trouxe alguma informação útil para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Talvez um familiar, um amigo ou alguém que esteja começando a perceber mudanças na própria força. Às vezes, uma informação simples pode ser o primeiro passo para uma mudança positiva. E antes de terminar, eu quero deixar uma observação importante. As informações apresentadas neste vídeo têm apenas objetivo educativo e não substituem uma avaliação médica individual. Cada pessoa possui necessidades diferentes, especialmente idosos que convivem com doenças, fazem uso de medicamentos ou possuem condições específicas de saúde. Antes de realizar mudanças importantes na alimentação, iniciar novos exercícios ou fazer alterações na rotina de cuidados, é importante conversar com um profissional de saúde que possa avaliar cada situação de forma personalizada. Cuidar dos músculos é cuidar da sua autonomia. Cuidar da sua alimentação é cuidar do seu futuro. E nunca é tarde demais para começar a construir hábitos que ajudem seu corpo a permanecer mais forte, ativo e preparado para aproveitar cada fase da vida. Eu espero que este conteúdo tenha ajudado você a olhar para o envelhecimento de uma maneira diferente, com mais conhecimento, com mais cuidado e principalmente com mais esperança.